Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Como eu sou da área técnica, eu gosto de história, principalmente encaixando a história na cronologia histórica, né? E obviamente gosto de estudar a Bíblia no contexto histórico e profético, que tem a ver com um pouquinho de matemática e os cálculos, então me adapto com esse tipo de estudo. No entanto, não tenho muita afinidade com arqueologia, não tenho muito conhecimento e também não tenho me aprofundado muito em arqueologia. E a lição dessa semana nos deu mais ou menos esta linha, o escopo, o alvo das Escrituras abrange o começo e o fim da história humana. Então, todo esse escopo envolve o começo e o fim da história humana. Tudo o que está na Bíblia aconteceu ou acontecerá na história. O autor da lição, então, está ligando a história bíblica com esses artefatos de descobertas arqueológicas. O que aconteceu no curso da história, ligando com a arqueologia, que é a busca de peças, de estudos que comprovem realmente o acontecimento bíblico. Não há vida humana fora do curso da história. A Bíblia, ela é contada dentro do curso da história. Então nós vamos dividir aqui, nós temos poucos minutos, né? Vamos dividir aqui a lição para essa recapitulação em 4 pequenos blocos. Na lição de domingo, um acontecimento aí por volta de 1000 anos antes de Cristo, a época de Davi. E eu não vou ser aqui, ter a pretensão de ser preciso na datação histórica, é próximo disso, próximo de 1000 anos antes de Cristo. Depois sim, o autor da lição coloca aqui o ano 701, que foi o ataque de Senaqueribe, né, da Síria, ao povo de Deus. Então veja, 1000 anos antes de Cristo, depois 700 anos antes de Cristo, e a história vai chegando. Depois o período de Daniel, né? Se nós considerarmos o início do jugo ali por volta do ano 605, 609, se considerarmos a reconstrução 457, então nessa faixa aí de 500 anos, e depois já em nossa era, no tempo de Cristo, algumas datas, algumas comprovações através da arqueologia da história bíblica. Então, domingo, segunda, terça e quarta. 1000 anos, 700 anos, 500 anos e depois o início de nossa era. Nós temos aqui então os acontecimentos históricos e aquilo que foi relatado na Bíblia, a palavra de Deus. O verso áureo, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Isso está em Êxodo 20, o verso 2, também em Deuteronômio 5 e verso 6. E em vários lugares do Pentateuco e na Bíblia nós encontramos essa afirmativa de Deus. Eu sou o Senhor que te conduziu através da história. Eu sou o Deus que tenho mantido o curso da história. Se existe um tempo em que a gente precisa de ter a segurança de que Deus mantém o curso da história, esse é o tempo. Porque nós temos acompanhado a crise, os acontecimentos, e a gente precisa de ter como cristão essa segurança de que se Deus permitiu isso nesse momento, era exatamente porque nesse momento deveria acontecer. E se nós estamos vivendo esse momento, é porque Deus permitiu que nós vivêssemos nesse momento. Então precisamos entender que Deus dirige o curso da história e dirige a nossa vida. Breves minutos então, Salomão, Davi e a monarquia. O inimigo de Deus, ele não tem interesse de que haja crença sobre esse período de Davi. E é muito fácil de entendermos, porque Davi traz de sua descendência o próprio Filho de Deus. Então, obviamente, o inimigo não tem interesse de que seja visto com clareza e como verdadeiro os feitos de Davi conforme descritos na Escritura Sagrada. No entanto, eu gosto da história de Davi, me chama bastante a atenção,
porque eu fico pensando o que Davi fez para ser um homem segundo o coração de Deus. Vejam, isso é importante. Como você pode transformar a sua vida em um homem, uma mulher segundo o coração de Deus? E a gente vê o relato da vida de Davi, e ele teve momentos de dificuldade, assim como nós o temos, foi um ser pecador. No entanto, um homem segundo o coração de Deus. E através da história, deixa eu colocar aqui. Através da história, nós temos escavações feitas na cidade de Teudã, onde há o registro da casa de Davi, o rei de Israel. Então, temos através das comprovações arqueológicas os relatos de que Davi viveu entre nós e foi usado por Deus para o curso da história. Isso, como eu já disse antes, então, há mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. Vamos à lição de segunda-feira. Isaías, Ezequias e Senaqueribe. O rei assírio tinha um reinado muito forte e conquistava as nações. E da história de Senaqueribe, ele deixou em seus relatos as conquistas que teve sobre o povo de Deus. E aqui entra então os artefatos arqueológicos comprovando a história de Senaqueribe. No entanto, junto com essa história, nós temos Deus revelando-se a Isaías, o profeta, de que a capital não seria destruída. E através dos relatos das conquistas, nos anais da história, o rei, ele se vangloria dos seus conquistos, das suas conquistas. Porém, Jerusalém foi miraculosamente poupada. De fato, Jerusalém ela foi sitiada, mas a Bíblia registra que o cerco durou apenas um dia, quando o anjo do Senhor livrou esta cidade. Então Deus permitiu o cerco, Deus permitiu a insegurança do seu povo passar por um momento de dificuldade. No entanto, não foram necessários soldados. O anjo do Senhor afugentou mais de 180 mil soldados. Deus age em toda a história. Laquis e outras cidades puderam ser invadidas, mas Jerusalém foi poupada pelo milagre de Deus. 700, faixa de 701 a invasão, mas nessa faixa de 700, então encontramos Isaías, o rei Ezequias, Senaqueribe como um invasor, e essas comprovações através da arqueologia, através dos estudos daquela região. Vamos agora um pouquinho mais adiante, na lição de terça-feira, chegamos a Daniel, Nabucodonosor e Babilônia. Aqui que eu disse, mais ou menos em torno aí de 500 antes de Cristo, porque existem algumas datas envolvidas. Existe a data envolvendo Daniel, envolvendo Nabucodonosor e Babilônia. Babilônia, uma enorme cidade, uma potência com mais de 300 templos. Um dos itens que media o poderio das cidades eram os templos, e a cidade tinha 300 templos, um palácio espetacular, muros duplos de 4 a 7 metros de espessura. Quando você vai ao livro de Apocalipse, ali tem as revelações sobre a cidade santa, percebe-se de que o muro recebe um destaque especial, porque João, ele via a cidade e via os muros. Então, muros largos significava, naquele tempo, poderio, defesa, né? E esta era a cidade de Babilônia. Por outro lado, temos Daniel. E nós estudamos Daniel recentemente, não é? Na lição da escola sabatina. E quando você vai aqui ao texto base da lição de terça-feira, você encontra Daniel 1, Daniel 5. E nós tivemos aí, nas últimas lições, ou na última lição, uma semana toda estudando sobre Daniel 1 e outra semana toda estudando sobre Daniel 5. E quando a gente estudava os feitos de Daniel e a confiança que ele tinha em Deus, a temperança, a obediência de Daniel, nós comentávamos lá em casa, entre família, né?
onde Daniel teria errado. Em todos os momentos, Daniel era lembrado, Daniel resolvia o problema. Então, uma pessoa, realmente um servo de Deus, que fica como exemplo para nós outros. No entanto, o nosso inimigo, ele não tem interesse de que essa história esteja vista como verdadeira. Por isso, alguns usam a cronologia crítica, histórico-crítica, aliás, a visão histórico-crítica para interpretar a Bíblia. E essa visão tem atrapalhado algumas pessoas. E a história de Babilônia, ela é descrita também através das escavações, através dos estudos. Nós lemos em Daniel 7, e o verso 4, de que Babilônia ela é descrita como um leão com asas de águia. E nós temos, então, imagens encontradas no portão de Istar, de 120 leões, exatamente naquela região, naquele lugar. E uma imagem enorme de um leão lançando-se sobre um homem, também representando que ali realmente houve a cidade de Babilônia. Enfim, é um resumo rápido, mas para a gente compreender de que não só esses aspectos abordados pela lição, mas tantos outros, quando questionados por esses críticos, nós conseguimos, através dos estudos arqueológicos, comprovar o relato histórico e o relato bíblico. Agora chegamos, então, à nossa era, nos anos 30, nos anos 70, depois de Cristo. E o autor da lição traz aqui dois personagens que estiveram envolvidos com a condenação de nosso Senhor Jesus Cristo. Caifás, o sumo sacerdote, Pôncio Pilatos, o governador da Judéia. E nós temos a história desses dois homens contadas agora num período mais próximo de nós, não necessariamente por escavações, mas por um historiador judeu chamado Joséfo. Então, a partir daqui, a gente já tem fontes históricas onde a gente pode fazer o cruzamento das informações, a informação bíblica e também a informação histórico-secular. Temos também, através de escavações, encontrado ossuários, que são caixas de ossos, isso de meados do primeiro século, que contam a vida e história desses dois homens, exatamente como relatado na Bíblia. Um pouquinho mais adiante, aqui na sequência da lição de quarta-feira, nós temos estudos arqueológicos, que provam também a história de Jesus de Nazaré. Aliás, não existe muito questionamento sobre isso, de que Jesus viveu e atuou. Lamentavelmente, alguns aceitam Jesus como apenas uma pessoa que viveu na história, que teve uma influência religiosa, mas não aceitam totalmente a verdade como nós conhecemos, aceitamos, e é um Senhor que nos salvará desta vida de tribulação que nós temos vivido. Mas, enfim, a lição de quarta-feira nos mostra, então, essa história mais recente, do primeiro século, confirmado através dos estudos arqueológicos e também da história secular. Então, são os 4 blocos, 4 momentos da história, da cronologia bíblica, comprovadas através dos estudos arqueológicos e também da história secular. As nossas escolhas, elas influenciam a nós e aqueles que são os nossos, a nossa família, as pessoas a quem nós temos influência. Como devemos nos posicionar no transcurso da história, Qual é o nosso posicionamento? Como nós devemos nos comportar no transcurso da história? E na lição de quinta-feira, como é um resumo rápido, para a gente encerrar com a lição aqui de quinta-feira e um pedacinho de sexta, exemplos de pessoas que foram usadas por Deus no transcurso da história e tiveram a recompensa em Cristo Jesus. E aqui tem várias pessoas que são citadas. Enoque andou com Deus e foi levado ao céu. Noé, pela fé, investiu tudo aquilo que ele tinha.
esperando a chuva pela primeira vez. Olha a fé desse homem de investir todas as suas posses, a sua família, anos de existência construindo uma arca para um momento que não havia acontecido ainda a chuva. Abraão partiu, sem saber para onde iria. Deixou o melhor espaço para os seus parentes e seguiu, confiando em Deus. Sara confiou na promessa da descendência. José, um exemplo para os meninos, para as meninas, para os jovens, um exemplo, né, que permaneceu fiel, apesar das provações. Está lá em Hebreus 11, de 1 a 40, a recompensa de José. Moisés desprezou a cidadania egípcia, em um momento onde o Egito era um poderio econômico, e ele estava seguro onde estava, mas desprezou isso por um chamado dos céus. Recompensa também em Hebreus 11. Raabe arriscou a vida para acolher os espias. Apesar dos seus erros, Raabe também com a sua recompensa. E Sansão, apesar dos seus pecados, apesar das suas limitações, das suas lutas, livrou o povo de Deus da mão dos filisteus. Então nós vemos aqui um paralelo entre pessoas que passaram pelo transcurso da história e foram recompensadas por aquilo que fizeram. A Bíblia não somente revela a história, mas nos ensina a nos envolvermos com a história e mostra como Deus fez intervenções na história, mudando o curso dela em alguns momentos. Na lição da Escola Sabatina, aqueles que puderam participar hoje aqui pela manhã, nós tivemos a oportunidade de acompanhar como Deus interviu no curso da história para o bem de seus filhos. Lamentavelmente, alguns estão sofrendo, ou a maioria está sofrendo, com este mal que assola o nosso país, o nosso mundo. No entanto, temos a certeza plena de que Deus atua no transcurso da história e cuida dos seus filhos. Devemos ter certeza de que Deus vai cuidar de cada um de nós. Se Deus se preocupa com os lírios do campo, como diz ali no início do livro do Evangelho de São Mateus, se Deus se preocupa com os pássaros, as aves dos céus, por que não se preocuparia com cada um de nós? Vamos viver confiantes em Deus e na certeza de que Ele guia a nossa vida e vai providenciar o necessário, aquilo que nós precisamos para passar por esses momentos difíceis e também para ajudar aqueles que estão à nossa volta. Deus nos abençoe a todos. Amém.